Olá, senhores, eu sou o professor Abner Baltazar, é um prazer ter vocês aqui conosco novamente, e nós hoje vamos falar sobre o direito constitucional. Nós vamos falar um pouquinho só do contexto histórico das nossas constituições no cenário nacional, para você entender de onde nós saímos e onde nós chegamos hoje com a Constituição atual, a nossa Constituição vigente, que é a Constituição de 88. Então, olha só, deixa eu passar nosso slide aqui. Já peço que, se você não nos segue, ou se você ainda não acompanha nossas redes sociais, siga lá o DNA de Concurseiro e nos ajude a marcar o X no lugar certo. Bom, olha só, nosso objetivo é ser aprovado no curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais e sejam bem-vindos futuros soldados da gloriosa Polícia de Minas Gerais. Eu gosto muito dessa frase aqui, da arte da guerra, do Sun Tzu, inclusive o livro está até aqui atrás, é um dos meus livros de cabeceira. Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. A arte da guerra, Sun Tzu. Então, olha só, meus amigos, essa é a visão do seu edital do concurso de soldado, tranquilo? Os tópicos do edital, dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, nós falamos do capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós vamos falar do capítulo 3, da nacionalidade, do capítulo 4, dos direitos políticos. Lá no título 3, da organização do Estado, no capítulo 7, da administração pública, na seção 1 das disposições gerais, seção 3 dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Já no título 4, nós vamos falar das organizações dos poderes, do Poder Judiciário, dos tribunais e juízes militares, dos tribunais e juízes dos estados, da defesa do Estado e das instituições democráticas, das Forças Armadas e as forças de segurança pública, que é aqui que nós nos enquadramos na Polícia Militar. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo resolver aqui a nossa canetinha, que ela não está muito legal. Eu parei a transmissão aqui, só um minutinho que eu vou transmitir de novo, para que a gente consiga colocar a minha canetinha aqui apontando para nós. Só um minutinho. Aqui, agora vai dar certo. Espera aí. Tá, espera aí que eu já sei o que eu fiz de errado aqui. Só um minuto, meus amigos, que a gente já vai abrir de novo. Isso, agora vai dar certo. Vamos apresentar, a gente precisa da canetinha aqui para poder ir marcando o nosso texto. Pronto. Aí, ó. Excelente. Agora vocês já estão vendo de novo a minha tela, ótimo. Aí aqui a gente vai, excelente. Vamos lá. Então, olha só, eu quero que vocês conversem comigo um pouquinho, se você sabe o que é uma Constituição, se você sabe o que compreende quando nós falamos de uma Constituição. A ideia da Constituição, ela é formar a principal lei de uma nação, ou seja, eu gosto muito de brincar, e a partir de agora a gente vai levar essa brincadeira a sério, do triângulo das leis. Olha só, aqui no topo eu tenho a Constituição Federal, e abaixo dela eu tenho todo o ordenamento jurídico do meu país, ou seja, tudo o que eu tiver de legislação precisa ser acariado, apreciado à luz da Constituição para saber se vai ter um pé inconstitucional ou se é uma lei válida à luz da Constituição, porque ela é a principal lei do país. Ela também define a forma de governo desse país. Se essa forma de governo ela é república, se é uma forma de governo através da monarquia, é a Constituição que define essa forma de governo. A nossa Constituição, e uma Constituição do país, também estabelece quais são os direitos fundamentais do cidadão. Nós vimos, se você voltar lá na aula de direitos humanos, na Declaração Universal, nós falamos da proteção do núcleo, que é a dignidade da pessoa humana. E aqui na nossa Constituição isso é aplicado 100%, porque a Constituição Federal tem a visão de proteger a dignidade da pessoa através dos direitos básicos, direitos fundamentais, inerentes à condição de humano. E
ela estabelece os direitos e deveres dos cidadãos. Não só é direito, não, tem dever também. Então, a Constituição ela é a base, além de ser o topo da pirâmide, ela é a base da nação. Nós precisamos de uma Constituição forte para que nós tenhamos um ordenamento jurídico também forte. Bacana? Então, olha só, antes de nós entrarmos nos artigos 1 ao 4, eu gosto de fazer uma contextualização histórica. Eu gosto sempre de fazer isso, porque nós trabalhamos por processo de assimilação. Se você compreende a origem, você vai compreender o final. Eu faço isso na aula de DUD, faço aqui na aula de Constituição, e todos esses temas do direito que andam lado a lado com a história, a gente precisa contextualizar para vocês entenderem. É bem rápido, dinâmico, e eu tenho certeza que vai te trazer informações que você não sabia, ok? Então, vamos lá. Contextualização histórica da Constituição. O Brasil, embora seja relativamente novo, isso aí se a gente for comparar com os países da Europa, do mundo velho, né, eu até coloquei aqui os países europeus, nós já passamos por várias mudanças ao longo da nossa história, e entre essas mudanças, as constituições. Acreditem os senhores ou não, nós já tivemos 6 constituições na nossa história, e hoje nós vivemos sob a vigência da 7ª Constituição. É muita Constituição, se você for levar em consideração os Estados Unidos, por exemplo, que desde 1789, quando declarou a independência da Inglaterra, tem a mesma Constituição. O Brasil tem 7 Constituições, nós ficamos independentes depois dos Estados Unidos, mas cada caso é um caso. Então, olha só, quais foram as nossas Constituições e as formas como elas foram apresentadas para a sociedade. E é importante você saber essa diferença, essa terminologia, do que é outorgado e do que é promulgado. Você sabe o que é isso? Deixa nos comentários aqui para mim se você sabe a diferença ou não. Você vai aprender sabendo ou não agora nesse vídeo, nessa aula. Então, olha só. Quando eu falo de algo outorgado, até a própria palavra diz algo pesado. A outorga é algo imposto, obrigado. Ou seja, eu imponho a vontade de um rei, de um soberano, de um ditador, enfim, sobre a sociedade. É uma pressão. É o que eu quero, é o R quero, né? É o que eu quero, é o que vai acontecer. Imposto, outorgado. Já a promulgação, não. Quando eu promulgo algo, significa que eu levei em consideração o quê? A opinião popular, ou a opinião de uma Assembleia Nacional Constituinte, formada de várias pessoas, vários parlamentares, que se chegou a um consenso, e essa Constituição será promulgada, mais suave, vai ser levada de forma leve, de maneira leve, para as pessoas, para a sociedade. Tranquilo? Então, essa é a diferença. Outorgado, imposto. Promulgado em acordo, de maneira tranquila. Então, olha só, deixa eu apagar aqui para a gente poder falar rapidamente das nossas constituições num cenário nacional. Nós começamos com a nossa primeira Constituição no ano de 1824, na figura do Dom Pedro I, até então imperador do Brasil. O Dom Pedro se viu numa condição de pressão entre a burguesia, entre a liderança, entre a alta casta da sociedade brasileira, os empresários, os latifundiários, e Portugal, que também estava fazendo uma pressão danada. O Dom Pedro ficou enrolado e falou assim, cara, se eu não colocar uma Constituição aqui, vai acontecer um monte de insurgência, um monte de coisa, eu vou perder o meu trono, eu vou perder essa situação toda, é melhor eu outorgar uma Constituição logo. Então, em 1824, eu tenho a minha primeira Constituição da República, outorgada pelo então imperador Dom Pedro I, beleza? Passou algum tempo, em 1891, depois que a família real foi extirpada do Brasil, saiu lá o Dom Pedro II, a princesa Isabel, e depois da Lei Áurea, enfim, foram exilados, inclusive, na Europa, sai fora. Quando eles deixaram o cenário nacional, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, no início da República Velha, eu tenho a primeira Constituição promulgada, legal? Passou um tempo, olha só, essa aqui ficou com uma vigência até boa, de 1891 até 1934. Eu tenho, de novo, uma outra Constituição na figura do presidente Getúlio Vargas. Olha só, em 1930, o Getúlio Vargas assume o poder. Em 1932, eu tenho a Revolução Constitucionalista no Brasil. São Paulo e alguns outros estados requeriam uma Constituição, teve morte, teve uma confusão, uma guerra civil instaurada. São Paulo ficou bem assim, prejudicado nessa guerra. 2 anos depois, o Vargas vai lá e promulga uma Constituição.
Nessa Constituição, ele previa que ele mesmo deveria ser substituído em 3 anos, ou seja, em novas eleições. Só que ele gostou da sensação do poder, e aí, em 1937, ele acaba com essa Constituição e ele outorga a Constituição chamada de Polaca. Por que Polaca? Porque ela tinha traços fascistas da Polônia, da Alemanha e na Itália. Ou seja, o Vargas se torna um ditador. Então, em 1937, a Constituição anterior de 34 é anulada e eu tenho uma Constituição de 37, que é a Constituição do que nós conhecemos como Estado Novo, um período da nossa história nacional. Tranquilo? Passado esse tempo do Estado Novo, o Vargas foi convidado a sair do poder em 1945, há novas eleições, o presidente que ganha as eleições é o brigadeiro Eurico Gaspar Dutra, brigadeiro da Aeronáutica, e aí nós temos uma nova Constituição promulgada em 1946. Essa aqui é uma das que mais se parece com a Constituição de 88. Ela tem muitos traços da nossa Constituição, beleza? Passou um tempo de novo, nós tivemos de 1946 até 1964 um período de governos assumidos através de eleições, só que em 1964 eu tenho a situação da virada aí do governo no Brasil, em que o presidente João Goulart, ele vai para a China fazer uma visita lá, e aí ele começa a ser visto como comunista. O Jânio Quadros, que era o presidente, abdica, ele volta, assume como presidente, condecora até então o Che Guevara com a Cruzeiro do Sul, uma comenda militar de alto grau aqui, o Che Guevara sendo um comunista responsável juntamente com o Fidel Castro pela Revolução Cubana. Os cenários militares no Brasil começaram a enxergar isso com certa preocupação, eles tiram o João Goulart do poder e quem assume é uma junta militar. E aí, em 1967, o general Costa e Silva outorga a Constituição, que teve vigência até 1988, quando eu tenho a promulgação da última Constituição, que é a que nós vivemos até hoje. O presidente da época era o então José Sarney, e o presidente da Assembleia Nacional Constituinte era o deputado federal Ulisses Guimarães. Tranquilo? Então, esse é a linha histórica das nossas constituições nacionais. Olha só, um breve resumo de dos períodos que essas constituições foram inseridos. Então, em 1824, eu ainda vivia na era do Brasil Império, Dom Pedro I, ele outorga, impõe, ele teve um apoio do Partido Português, que era constituído pelos ricos comerciantes portugueses e os altos funcionários públicos, ou seja, era uma Constituição de jogo de interesse. Se você for pegar para ler o texto dessa Constituição, você vai ver que ela pendia muito mais para quem dominava do que para quem era dominado. Ela não tinha um quê muito cidadão nesse contexto, nesse período da história brasileira, tranquilo? E aí, se eu passo aqui mais um pouquinho, eu chego em 1891, que foi a primeira república, e aí eu tenho uma Constituição promulgada na figura do até então Marechal Deodoro da Fonseca, e aqui eu tenho a primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, que traz aí a importância, a relevância, a opinião das pessoas para que nós tenhamos uma Carta Magna de uma forma mais leve, mais tranquila. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, passa mais um período, em 1934, o presidente Getúlio Vargas, também com uma Assembleia Nacional Constituinte, ele junta uma nova Assembleia, e aí ele coloca a Constituição de 34 de maneira promulgada. E essa Constituição, ela traz algumas marcas do getulismo, que são as diretrizes sociais, adotando as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, ele já estava começando a mostrar um pouquinho de interesse em ser ditador, um voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito ao voto das mulheres, mas mantendo a proibição dos votos de mendigos e analfabetos, beleza? Uma curiosidade, em 1934, eu crio as leis trabalhistas, e em 1943, eu inverto, aqui é 34, aqui é 43, eu consolido as leis trabalhistas, que é o que nós temos até hoje, que é a CLT, ok?
todas essas ideias de leis do trabalho dentro do governo do Getúlio Vargas, que era um cara populista, um cara com cunho social. Eu quero elevar aí a figura do trabalhador. Legal? Só curiosidade aí. Vamos lá. Aí, em 1937, depois da Constituição de 34, Vargas, pô, não vou abrir mão desse poder, não, isso aqui está muito bom. O que eu vou fazer? Vou dar um golpe, vou dar um basta. Eu venho com o Estado Novo, justamente com uma semelhança dos governos neofascistas na Europa, na Alemanha e na Itália. E o Vargas ele tem esse quê? Essa pegada ditadora, uma pegada ufanista, exacerbando, exagerando, exaltando a figura do país, aquela coisa toda, bandeira do Brasil para todo lado, a hora do Brasil, a voz do Brasil é instituída nesse período, ou seja, era o momento em que o presidente da República faria o seu pronunciamento, entrando na casa das pessoas, se tornando mais próximo aos modos que o Hitler fazia na Alemanha, e o Mussolini fazia na Itália. Também tinha o Salazar em Portugal. Eram períodos desses ditadores ultranacionalistas. Então, esse era o período do Getúlio Vargas. E aí, claro, eu tenho que acabar com aquela Constituição mais maleável e colocar uma Constituição rígida que me garanta totais poderes. Eu fecho o Congresso Nacional, eu concentro todo o poder na mão do presidente, que se tornou um ditador, e eu coloco uma Constituição rígida, dura, que não há precedência, não abre brechas para que haja um diálogo mais leve, tranquilo? Então, em 1934, eu tenho a outorga dessa Constituição, perdão, 1937, eu tenho a outorga dessa Constituição. Só que em 46, depois do fim da guerra, né, 1945, o Getúlio Vargas sai do poder, ele, inclusive, apoia o Eurico Gaspar Dutra na sua candidatura, o Eurico ganha a presidência da República e ele promulga uma nova Constituição. Olha só, essa Constituição, datada de 18 de setembro de 46, retomou a linha democrática que tinha sido extinta ou suspensa lá em 1934 e foi promulgada de forma legal após a deliberação do Congresso recém-eleito. Lembra que no período do Estado Novo o Vargas fechou e acabou com o Congresso Nacional? Então, quando eu volto com esse período democrático, eu tenho novas figuras no Congresso Nacional que foram eleitos novamente. E aí eu assumo as tarefas da Assembleia Nacional Constituinte e promulgo a Constituição de 1946. Tranquilo? Então, aqui há uns traços importantes. Eu falei para vocês que essa é uma das que mais se parece com a Constituição atual. Então, ó, entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura, porque aqui em 1937 eu tinha o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso aqui era censura. Não existia a liberdade de expressão política, liberdade de expressão intelectual, liberdade de opinião, não tinha isso. Era imposto, controlado pelo Vargas. Inclusive, você pode assistir um filme que se chama Olga, você vai gostar muito desse filme. É um filme que te ajuda a entender esse período do Estado Novo. É um filme histórico, nesse período aí dá para você assistir um filme assim, não tão longo, então você vai conseguir entender e enxergar isso aqui que eu estou falando, beleza? Então, eu tenho o fim da censura, tinha pena de morte, eu acabo com a pena de morte. A carta também devolveu a independência do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, porque aqui eu concentro, então eu não tenho mais a divisão dos três poderes, é tudo um poder só, que é o poder do ditador. Aqui não, aqui eu volto com o Leseju, artigo 2º da minha Constituição, Legislativo, Executivo e Judiciário, e restabeleceu o equilíbrio dos poderes, além de dar autonomia aos estados e municípios. Lembra, eles nunca são soberanos. Desde essa época, nós não temos no Brasil, ó, meu Brasil aqui, ó, um direito dos estados como ente federativo, o direito de secessão. Eles não podem se desvincular do Brasil, eles não têm autonomia, mas eles não têm soberania, mas eles têm autonomia, a autonomia que nos garante, inclusive, aqui, ó, Minas Gerais, aqui, ó, de termos a nossa Constituição estadual. Isso aqui faz parte da nossa autonomia. Legal? Em 67, com o período militar, eu tenho uma nova Constituição, e aqui está errado, vocês desculpem aqui, ela é outorgada, tá? Porque ela é imposta pela junta militar, e essa Constituição ela tem vigência até 1988, quando eu tenho a nossa Constituição atual, chamada de Constituição Cidadã. Meus amigos, só para que vocês entendam de maneira rápida a evolução das constituições do nosso país. Ao pé que
os Estados Unidos, desde 1789, tem uma Constituição, o Brasil já teve 6 e hoje vivemos a 7ª Constituição, tomara que seja a última. Tranquilo? Então, olha só, quais são as formas de Estado existentes? Eu tenho a forma de Estado unitário, ou seja, concentração de poder. Aqui no Estado unitário, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles funcionam num local só. Eu não tenho essa divisão de poderes, como eu falo no artigo 2º da nossa Constituição, que fala que eu tenho os poderes legislativos, executivos e judiciários autônomos e harmônicos entre si. Eu não tenho essa figura aqui. No Estado unitário, eu tenho apenas a figura concentrada dos poderes. O poder político centralizado... Opa, passou. O poder político centralizado em torno de um governo único, não há outra fonte de poder senão do poder central. Eu tenho como exemplo a República da Irlanda, o Reino Unido, todos esses são exemplos de forma de governo unitário. Eu tenho as confederações, que são a união dos estados por meio de pacto, por exemplo. Todos nós, aqui, ó, vamos criar um país aqui, eu tenho aqui a República Árabe Unida. Então, imagina aqui que é a República Árabe Unida. São vários estados aqui que eles são vinculados por pactos desde que não firam os seus interesses pessoais de cada estado, tranquilo? O que isso significa? Eu não tenho uma constituição que amarra esse povo aqui. Cada um tem a sua conta por si só. Se o pau quebrar, alguém vier atacar aqui, isso aqui me incomodar, a gente junta força e combate. Caso do contrário, cada um se vira. Essa é a ideia da confederação, tranquilo? Esses estados aqui têm o direito de secessão. Ora eu quero pertencer à República Árabe Unida, ora eu não quero ser um país independente. Pode, porque eles não são vinculados através de uma Constituição. A Constituição une os entes federativos, tirando deles o direito de secessão. Direito de secessão é o direito de se tornar autônomo. É o que o Rio Grande do Sul tentou fazer há anos atrás aqui no Brasil, tentando virar a República dos Pampas. Não foi possível, foi abafada essa revolta, mas era isso que eles queriam ter feito, tranquilo? Bom, quais são os elementos de um Estado, meus amigos? O Estado ele é composto por esses 3 elementos aqui, o Estado com E maiúsculo. Povo, território e soberania. O Brasil é um Estado? É sim, por quê? Eu tenho povo? Tenho, povo brasileiro. Eu tenho território? Tenho terra aqui, terra por água e terra no espaço aéreo. E eu tenho soberania? Tenho, porque eu sou um país soberano. Então, eu tenho soberania. Eu posso falar que o Brasil, sim, preenche os requisitos de um Estado. Então, lembra disso. PTS, povo, território e soberania, são os elementos de um Estado, beleza? Formas de governo existentes. Monarquia. O que é a monarquia? É a ideia vital. Peraí, a gente passou aqui. O que é a monarquia? É a ideia da vitalicidade, ou seja, eu sou rei, passo para o meu filho, ele passa para o filho dele, não sai das mãos da nossa família. Essa é a ideia de uma monarquia. Ela é uma hereditariedade, é como se fosse um presente, uma herança. A gestão, o governo daquele local é uma herança. Eu herdo do meu pai, eu passo para o meu filho e assim segue relação. Essa é a ideia da monarquia. Ela não tem uma responsabilidade política. O monarca, na verdade, ele é algo mais diplomático. Vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Nós temos lá o rei, né, o príncipe, era rei Charles. Então, ele é quase uma figura alegórica. Na Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, praticamente quem dita as regras é o primeiro-ministro inglês. A figura do rei é só como uma figura icônica, que entra, resolve talvez conflitos, enfim, essa é a ideia da monarquia. Eu tenho a república, que no caso é o Brasil, que significa do latim res publica ou coisa pública, ou seja, uma república, ela é uma coisa pública para o povo. Então, tudo que envolve o contexto da república, ela tem que tratar falando para o povo, tranquilo? Quais são essas características de uma república? Eletividade, ou seja, nós escolhemos o presidente da república através do voto, beleza? Esse tempo de governo é temporal, ou seja, a cada 4 anos, nós vamos lá e escolhemos quem nós queremos que continue ou que assuma a nossa representatividade, beleza? E ela tem, sim, responsabilidade, ou seja, o presidente é responsável pelas atitudes políticas do Brasil. Nós proclamamos a nossa república, inclusive é um feriado, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a nossa república, beleza? Quais são os regimes de governo? Nós temos o regime democrático,
que é o que nós utilizamos, onde a participação popular é levada em consideração e é o que define quem vai assumir as figuras de controle político. Essa é a ideia do poder que emana do povo e através do voto. E eu tenho o autocrático, que é através do autoritarismo, através das ditaduras, onde o povo não participa. Aí eu trouxe até os exemplos. No Estado Novo, na época do regime militar, na Venezuela, por exemplo, você tem lá o Nicolás Maduro, que está lá há trocentos anos e o povo não pode fazer nada, falcatrua, enfim, a gente não sabe o que acontece lá, mas é só um exemplo de autoritarismo para você entender. E um bizuzinho, para você entender quais são essas formas de Estado, governo, esse negócio para você não esquecer, olha só, forma de Estado, FEFE, aí eu vou falar do Brasil, tá? Forma de Estado, federação, o Brasil. Qual que é a nossa forma de governo? A república. Então, para eu lembrar qual é o do Brasil, é fogo, que é forma de governo, na república. O regime político é o nosso democrático. Então, ó, regime de governo democrático. E o sistema de governo presidencialista, eu sigo o presidente, que é o sistema de governo. Esse bizu vai ficar disponível para você aqui, é só para você entender, enxergar o nosso conceito constitucional e a formação do nosso Estado no cenário nacional. Quando a gente já aprofunda e entra, propriamente dito, nos artigos da nossa Constituição, a gente consegue perceber alguns desses fundamentos. Olha só, a visão geral dos princípios fundamentais da Constituição de 88. O artigo 1º traz quais são os nossos fundamentos, quais são as nossas bases. Eu vou desenhar isso lá no artigo 1º, mas só para você entender. As bases, ó, societiva-plu. A base, o fundamento, o alicerce, quem gosta de construção sabe o que eu estou falando, para sustentar a república. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, princípio vetor, ok? Aqui norteia praticamente toda a Constituição, valorização do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, a possibilidade de vários pensamentos políticos, a ideia de diversidade de pensamento político, tranquilo? Então, esses são os fundamentos. No artigo 2º, visão geral, tá? No artigo 2º, eu tenho a divisão dos poderes, que é o le, do francês, exeju, legislativo, executivo e judiciário, ok? Aqui, no artigo 3º, eu tenho os meus objetivos com a República. O artigo 1º são os fundamentos, o artigo 3º são os objetivos. Ó, atenção, já vou adiantar. É muito comum você ter um trocadilho entre os artigos 1 e o artigo 3 em questão de prova. Confunde muito candidato. Aqui, o bizu mnemônico te ajuda a decorar. Societivaplu, artigo 1º. Com guerra pró, é o artigo 3º da nossa Constituição. Se você entender bem o artigo 1º, você vai conseguir enxergar e eliminar possíveis erros, caso eles queiram te confundir, a banca queira te confundir. E o artigo 4º, que são as relações internacionais do Brasil, beleza? Então, olha só, Constituição da República Federativa de 1988. Esse aqui é o preâmbulo, e eu já vou destacar alguma coisa para vocês. Olha só, nós, representantes do povo, nós quem? Os componentes da Assembleia Nacional Constituinte, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, como valores supremos de uma sociedade fraterna, terceira dimensão dos direitos humanos, pluralista, igual, segunda dimensão dos direitos humanos, sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, fundada na harmonia social com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Então, aqui eu já começo a falar, inclusive, das 3 dimensões dos direitos humanos contidas no preâmbulo da nossa Constituição. Tranquilo? Então, vamos lá. Artigo 1º da nossa Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, união indissolúvel, aqui eu já mostro que eu não tenho o direito de secessão, ou seja, eu não posso me desvincular enquanto ente federativo do Estado macro do Brasil, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos quais são as nossas bases. Então, a primeira base, lembra que eu estou sustentando a minha casa. A primeira base, soberania. Lembra que os 3 itens elementares para ter um Estado,
povo, território e soberania, beleza. Então, tem que ser fundamental eu ser soberano. Então, olha só, a soberania externa, independente, nós somos independentes desde 7 de setembro de 1822. Por que interna? Porque o poder supremo ou três poderes, poder supremo ou três poderes, executivo, legislativo ou judiciário, eu tenho essa divisão harmônica de poderes para organizar o cenário nacional. Tranquilo? Um adendo, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Isso aqui muita gente confunde, não é tema da sua prova de soldado, mas vale a pena você levar esse conhecimento aí. Qual que é a minha outra base fundamental? Então, eu falei que a primeira é a soberania, a segunda é a cidadania, ou seja, eu tenho que preservar e garantir o pleno gozo da cidadania para com os meus cidadãos dentro do cenário político nacional. Então, olha só, pleno gozo, passou aqui, pleno gozo dos direitos políticos, que é o voto, concorrendo às carreiras militares, enfim, quando eu atinjo o ápice da minha cidadania, que é através do voto, beleza? Esse é o topo da cidadania. Então, meu segundo pilar, meu segundo fundamento, cidadania. Meu terceiro fundamento, dignidade ou princípio vetor, quer dizer, primeiro pilar, soberania, segundo pilar, cidadania, terceiro pilar, dignidade. Por que eu falo que ele é o princípio vetor? Porque a partir dele eu saio e falo de praticamente toda a minha Constituição. O artigo 5º dessa Constituição mesmo é sobre dignidade. Eu falo o tempo inteiro de proteção e, se eu tiver a quebra dessa proteção, um remédio constitucional para garantir essa minha proteção. Então, esse inciso terceiro da Constituição, do artigo 1º, a dignidade, ela é um princípio vetor, ou seja, tudo se norteia em torno da dignidade da pessoa humana, que é o núcleo que eu falo com os senhores lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? O nosso quarto inciso, que são os valores sociais do trabalho e da iniciativa. Então, vamos lá de novo. Ó. Só se de valorização do trabalho e da livre iniciativa, que é mais um dos pilares, mais um dos fundamentos. O que eu quero destrinchar isso aqui? Ó? Valorização social do trabalho. Em primeiro momento, eu valorizo o ser humano, ok? Princípio vetor aqui, ó, dignidade, a pessoa. Por isso, eu surjo com o artigo 6º dessa Constituição, que fala dos direitos sociais do trabalho, ou seja, eu protejo o trabalhador, eu protejo a pessoa que executa uma atividade. Depois, eu incentivo o empreendedorismo, a empresa, o CNPJ. Primeiro, eu preocupo com o CPF, depois eu preocupo com o CNPJ, ok? Pegar a visão? Essa é a ideia do inciso 4º, valorizar a pessoa e depois o trabalho. E, por último, o pluralismo político. Então, aqui eu fecho os meus fundamentos: soberania, cidadania, só assim, né? Dignidade, valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que é isso, professor? Pluralismo político é a capacidade de pluralidade de ideias de opiniões políticas, ou seja, eu não preciso mais me limitar a apenas um raciocínio político. Eu posso pensar politicamente da maneira que eu quiser, independente. Inclusive, eu tenho essa previsão lá no artigo 5º da liberdade de expressão. E se caso eu for perseguido por isso, o artigo 4º, inciso 10 aqui, desse mesmo contexto, fala da proteção e da garantia do asilo político em caso de crime de opinião. Legal? Uma coisa vai amarrando com a outra. Meus amigos, aqui o Bizuzinho, sócio de Vaplu, isso aqui a gente já está careca de saber, mas é importante aí você levar isso aqui em consideração, porque é algo que vai te ajudar. Bom, pluralismo político é diferente de pluripartidarismo, tá? Isso aqui é só uma consideração. O pluralismo político é a possibilidade de pensar politicamente diferente, e o pluripartidarismo são vários partidos. Lembrando que de 1964 a 1985, eu só tinha 2 partidos, o Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era a situação dos militares, e o MDB, que eram só os partidos permitidos, eram 2 partidos. Depois disso, eu comecei PMDB, PSDB, PT, PCdoB, PSD, enfim, que traz do pluripartidarismo. Então, é diferente. A ideia de poder pensar politicamente macro e o pluripartidarismo, tranquilo?
Bom, artigo 2º da nossa Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O bisuzinho do francês que eu brinco com os senhores, le exeju. Aqui é tranquilo de nós entendermos. O que mais confunde candidato na hora da prova são os artigos 1º e 3º da Constituição. Por quê? Nós acabamos de falar dos fundamentos, que são o sócio de vapor. Se você entende o que são os fundamentos, porque olha só, fundamentos, deixa eu voltar lá aqui, ó, tá até desenhado aqui ainda, ó. Fundamentos são as bases de uma casa. Você concorda comigo aqui, ó? O alicerce dessa casa, esse é o fundamento. A partir do momento que eu construo o fundamento, deixo ele bem embasado, eu vou construir a casa. Meu desenho está muito bom, não, mas você vai entender. Depois que eu construir essa casa e construir minha família aqui dentro, eu começo a pensar quais são os objetivos dessa casa. Para que essa casa serve? Para proteger minha família, para me dar conforto, para proteger minha família da chuva. Esses são os objetivos dessa casa. E é isso que eu quero que os senhores percebam. Quando eu falo de fundamento, é a base. Quando eu falo de objetivos, o que eu quero fazer com essa república? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha visão com a República Federativa do Brasil? Então, fica fácil da gente distinguir o artigo 1º do artigo 3º. Se cair questão na prova, você vai saber matar tranquilo. Por quê? O primeiro sustenta. O segundo, depois que eu construir a casa, eu falo, agora eu quero fazer o que com isso? Qual o objetivo? Onde eu quero chegar com essa casa? Essa é a visão do artigo 3º. Então, quais são os objetivos fundamentais da nossa República Federativa do Brasil? Eu quero primeiro o quê? Construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Depois, o que eu quero fazer? Garantir o quê? O desenvolvimento nacional. E depois, o que eu quero fazer? Erradicar o quê? A pobreza. Nós somos um país de dimensões continentais e, infelizmente, tem sim má divisão de renda, nós temos pobreza aqui. Mas um dos nossos objetivos enquanto casa, enquanto república, é tratar bem dos nossos cidadãos e erradicar essa pobreza, reduzindo as desigualdades sociais e regionais que existem. E, por último, o que eu quero? Promover, depois que eu construir uma sociedade, que eu garanti o desenvolvimento, que eu erradiquei a pobreza, eu promovo, dentro desse contexto, o bem-estar de todos, o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, enfim. Qual que é o bizu disso aqui? Conga-erra pro, para a gente não errar. Então, olha só, vamos só fazer um paralelo aqui, ó. Artigo 1º. Só se de vapor. Artigo 3º. Conga-erra pro. Ou seja, construir, garantir, erradicar, promover soberania, cidadania, dignidade, valorização do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Tranquilo? Comparação entre os dois, um é base e o outro é objetivos. Aqui a gente não erra mais questão de prova. Legal? E por último, para a gente fechar essa sessão, o artigo 4º da nossa Constituição. Ele tem como tratar as relações internacionais do país. Ou seja, como que o Brasil vai se comportar frente ao cenário internacional? Eu vou reconhecer a independência nacional dos países, eu vou entender, principalmente isso aqui, até porque a nossa Constituição ela é toda inspirada na DUD, eu vou prevalecer com os direitos humanos e a proteção do núcleo. Nós já combinamos que o núcleo é o quê, meus amigos? Dignidade da pessoa humana. Eu vou reconhecer a autodeterminação dos povos. O que é isso? Um direito de autogoverno e decisão livre da situação política. Ou seja, o Brasil, sou autodeterminado. Ou seja, eu tenho que reconhecer a autodeterminação do Chile, do Uruguai, do Paraguai, enfim. Eu preciso reconhecer que esses países são capazes de definir politicamente por eles mesmos. O Brasil é a favor da não intervenção, ou seja, se o pau está quebrando lá, deixa que eles se resolvam. Eu já tenho problemas demais aqui para eu poder meter o bedelho lá em outro lugar. E a igualdade entre os estados, ou seja,
O Brasil reconhece que é igual à Argentina, que reconhece que é igual à França, que reconhece que é igual à Inglaterra, ou seja, igualdade entre os estados com E maiúsculo, beleza? Mais um, nós somos a favor da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos e progresso da humanidade, e o artigo 10, o inciso 10, artigo 4º, ele é parecido com o artigo 14 da DUDH, que fala sobre a concessão do asilo político. Tranquilo, meus amigos? Então, olha só, nós vamos encerrar por aqui. Esses PDFs vão ficar disponíveis para que vocês façam as questões. Caso tenham dúvidas, manda mensagem aqui. Vocês que adquiriram o curso estão inseridos no grupo exclusivo dos alunos do Método QAP, do DNA Concurseiro. Então, você pode mandar suas dúvidas lá também, que a gente vai sanar essas dúvidas aí. Muito obrigado. Vamos junto, que o nosso objetivo é marcar o X no lugar certo. E até a próxima aula. Forte abraço.